Oi, gente! Vamos continuar vendo então sobre o estudo da língua? E hoje a gente vai ver um pouquinho, vamos retomar um pouquinho a questão da acentuação, tá? As regras de acentuação. E vamos ver um pouquinho também a respeito do sufixo, quando a gente quer tornar uma palavra diferente, aumentar ou diminuir no sentido da palavra, tá bom? Então pega comigo página 20, por favor. Já pega seu lápis, sua borracha, tá bom? E a gente vai ver. Primeiro aqui, olha, no clique da página 20, você tem ali o sentido de palavras primitivas e derivadas. Eu sei que vocês já viram sobre isso, né? A palavra primitiva, o que é, e o que é a palavra derivada. Então, leiam comigo. As palavras que dão origem a outras palavras, elas são chamadas de primitivas. E as que são formadas a partir de outras palavras são chamadas de derivadas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a palavra casa e casarão, né? Casarão é uma palavra derivada do quê? Da palavra casa. Daí eu coloco aquele sufixo ão no final, que dá a ideia de tamanho maior, poderia ser inha, né? Poderia ser ona, que a gente já viu também, tá bom? Então aqui, ó, na questão 39, vocês vão fazer isso. Vocês vão colocar ali o sufixo ão e inha para formar outras palavras. Então a gente tem aqui uma lista, né? Ó, polegarzinho, polegarzão, bairrinho, bairrão, animalzinho, animalzão, sonzinho, sonzão, lanchinho, lanchão, turistinha, turistão, museuzinho, museuzão, né? Lembrando, né, gente, que também o aumentativo, ele às vezes não é só a questão do tamanho, né? O diminutivo, por exemplo, ele pode indicar afeto, né? Ele pode indicar o sentido depreciativo, né? Eu posso dizer, fulano mora naquele bairrinho, no sentido não de um bairro pequeno, mas de um bairro que não é tão bom, que as pessoas não acham que é um local adequado, né? Então, às vezes, o diminutivo, esse inho, ele tem esse sentido depreciativo também, tá bom? Ok, agora vamos ver a questão 40. Na questão 40, nós vamos relembrar um pouquinho a respeito das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas com relação à acentuação. Tá, gente? Então, eu tenho aqui, olha, o casarão, considerado ponto turístico, eu tenho a primeira palavra aqui acentuada, a palavra turístico. Esse quadrinho em cima é para você colocar o que é essa palavra, se é oxítona, a classificação dela, né? Então, se eu tenho aqui, olha, última, penúltima e antepenúltima, eu sei que é uma proparoxítona. E lembra, toda proparoxítona é acentuada? Eu tenho a palavra patrimônio, né? Eu tenho aqui, olha, última, penúltima. Então, se é o penúltima, eu tenho uma paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, olha, as duas vogais dentro da mesma sílaba. Então, eu chamo de paroxítona terminada em ditongo. Mesma coisa não. Histórico já é outro caso. Qual que é o caso? Última, penúltima, antepenúltima. Eu tenho uma proparoxítona. Na verdade, é proparoxítona e não paroxítona, como eu tinha colocado, tá? Proparoxítona, né? Ó, última, penúltima, antepenúltima. Aqui, ó, eu tenho uma palavra acentuada na última sílaba. O que eu tenho? Uma oxítona, né? E memória é o mesmo caso de patrimônio. Olha aqui, última, penúltima. Mais uma vez, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, porque eu tenho duas vogais, o I e o A, na mesma sílaba. Ok, gente? Beleza. A questão 41 é para vocês acentuarem e depois justificar por que você acentuou. Tá? Então, vamos ver aqui junto. O grupo de crianças na faixa etária, aqui você já vai colocar o acentinho aqui no A. Por quê, gente? Porque aqui eu tenho o mesmo caso de patrimônio, o mesmo caso de memória. Eu tenho uma paroxítona, ó, última, penúltima,
terminada em ditongo. Quando eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, eu devo acentuar, tá bom? Aqui eu tenho a palavra 3. Por que eu tenho que acentuar? Porque é uma monossílaba, né? Terminado em es, que eu devo acentuar também. E eu tenho a palavra dependências, ó. Você vai colocar o acento circunflexo no DEM. Por quê? O que eu tenho aqui de novo? Uma paroxítona terminada em ditongo seguida de S, tá? Então, daí você vai colocar embaixo a regrinha de cada uma delas. Etária, paroxítona terminada em ditongo. 3, você tem um monossílabo, es, né? E dependências é também uma paroxítona terminada em ditongo, acrescentada de S, né? Na letra B, gente, eu tenho uma outra frase. Um piquenique debaixo de uma figueira centenária. Olha lá, o acento aqui, o acento agudo, porque eu tenho aqui uma paroxítona de novo, terminada em ditongo. Fechou a programação. Então, centenária é uma paroxítona terminada em ditongo. Lembrando que o ditongo é a união das duas vogais na mesma sílaba, tá bom? Agora, pessoal, na página 21, nós vamos ver a respeito dos parênteses. Quando que eu uso parênteses? Para que serve os parênteses? Tá? Então, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que você dê um pause agora na aula, eu quero que você leia para mim todos os textos que tem aqui na página 21, onde você vai encontrar ali o uso dos parênteses e depois a gente vai conversar e completar essa página, ok? Então dá um pause, faz essa página, depois você volta e corrige comigo. E daí, gente, conseguiram ver a função dos parênteses nesses textos que vocês leram aqui da página 21? Não? Sim? Então vamos lá. Bem, a gente vê, às vezes, de uma forma bastante errada, quando a gente vai fazer um texto, está fazendo um texto, daí escreve uma palavra errada, daí a gente pega e coloca entre parênteses. Nunca, tá? A função dos parênteses não é essa, não é para ficar segurando palavra errada. Por exemplo, você está escrevendo um texto e você errou. E já é a versão final, você vai entregar. Sabe o que você faz? Você coloca digo, tá? Tá escrevendo lá, a menina então foi ver o seu pai e escreveu alguma coisa errada. Então você coloca uma vírgula, digo, vírgula e continua escrevendo, tá bom? Então, parênteses não é para a gente camuflar erros de um texto. Não é essa a função, tá? Então vamos ver hoje qual que é. Na página 21, estão aberto nessa página, né? Se não tiver, pega lá, pega seu lápis também, borracha. A gente tem ali, gente, uma parte lá do nosso texto, da nossa notícia digital, lá do casarão. Então diz assim, ó, um passeio diferenciado na tarde de segunda-feira, daí entre parênteses a gente tem o número 19. O que será que significa esse número 19? Vai pensando aí. Ficará eternizado na memória de cada um dos 12 alunos de uma turma de educação da Escola Municipal de Educação Infantil. Daí tem novamente uma palavrinha, na verdade uma sigla, né? Porque todas as letrinhas são maiúsculas. EMEI, EMEI, Pequeno Polegar, do bairro Guarani, em Novo Hamburgo. Então a gente vê ali que tem um número entre parênteses e uma sigla. Esse número, ele representa o quê? O dia do mês que aconteceu esse evento aqui. E esse EMEI é a sigla lá da Escola Municipal de Educação Infantil, ok? Então é isso que vocês vão colocar aqui. Está entre parênteses para dizer que algo não é algo tão relevante, mas, por exemplo, se tiver que repetir novamente num outro parágrafo, em vez de colocar novamente escola, municipal, pode só colocar EMEI, porque anteriormente já foi mencionado que EMEI é a sigla que representa isso, tá bom? E na letra C está perguntando assim, como esse trecho ficaria se as informações estivessem fora dos parênteses? Então, se eu for tirar dos parênteses, eu coloquei aqui
as reticências para não colocar todo o texto. Eu acho que não vai caber aí no seu espaço também, tá? Então, você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Então, se eu vou tirar dos parênteses, eu vou colocar sempre entre vírgulas, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Dia 19 e o e-mail, ok? A gente coloca daí entre vírgulas. Agora, pessoal, a questão 43, vocês têm aqui alguns trechos de textos que a gente já viu, né? Primeiro bimestre, segundo, né? 2 do primeiro e 1 do segundo bimestre. Então, nós vamos ver novamente o uso dos parênteses. Então, vamos ver para que eles servem nesses casos aqui. Se eles são relevantes, se eles são super importantes, fundamentais ou não, tá? Então, acompanha comigo a letra A. Muito antes do celular. No mesmo século, a invenção dos jornais tornou possível receber informações sobre muitas coisas diferentes que haviam acontecido em lugares diversos. Todas eram transmitidas ao mesmo tempo, graças a uma central, o jornal, entre parênteses, né, que recebia cartas de correspondentes em diversos lugares a todo o tempo todo. Ok, a letra B era aquele anúncio, né, que a gente viu ali do panfleto Dia Mundial do Brincar, dia 26 de maio, rua 15 de novembro, e daí, entre parênteses, embaixo, a informação, que esse pequeno texto foi retirado da apostila do segundo bimestre, página 35, ok? E a letra C era o texto que a gente viu no primeiro bimestre, lá do Zé Beethoven e o Mozart, que diz assim, entre parênteses, abre o parênteses ali, ó. Entra em Mozart com seu livro embaixo do braço, olhando à sua volta e fala em voz alta. Mozart, aqui está bem mais tranquilo, pelo menos não tem nenhuma obra por perto. Com aquele barulho de máquinas, eu não estava conseguindo me concentrar. Então, gente, agora vamos analisar, em cada um desses casos aqui, se o parêntese ele era essencial ou não. Então, vejam comigo, ó, nos 2 primeiros casos, a informação entre parênteses, ela não é essencial. Se eu retirar ali o parênteses de o jornal, tá? Deixar sem parênteses ou até mesmo sem aquela informação, ela não vai mudar o restante do texto. Mesma coisa com o Dia Mundial do Brincar. Se eu tirar ali embaixo, que eu retirei esse texto do segundo bimestre na página 35, também não vai mudar. Agora, tá? Então essa é a resposta da A. Que não, porque são informações adicionais. O texto pode ser compreendido sem elas. Se não tiver aquele O jornal ali, se não tiver aquele segundo bimestre, eu vou continuar entendendo o texto. Agora, gente, no terceiro exemplo, a gente chama de texto dramático, né, que é a peça. Então, nesse caso, a função dos parênteses, ela é muito grande. Ela separa as orientações da cena e as falas dos personagens. Então, nesse caso aqui, a função dos parênteses, ela é essencial. Né? Porque nesse caso, olha lá, entra em Mozart, ela tem toda uma função de explicação, de mostrar para a gente o que está acontecendo, né? Já que é um drama, é uma peça, é uma representação teatral. Né? Então, nesse caso, se eu tirar as informações entre parênteses, eu não vou entender perfeitamente o texto. Tá bom? O que não acontece com os textos A e B, que não faz muita diferença. Eu poderia omitir, eu poderia tirar os parênteses, que não modificaria o sentido do meu texto, tá bom? Então, meus amores, por hoje é isso. Vocês vão fazer as páginas 20 e 21, bem caprichadinho, capricha na letra, tá bom? E vamos ficar por aqui, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula.